Olá pessoal, do nosso Música para o Paroxítona, estamos aqui novamente, hoje para homenagear aí um grande artista mundial, um cara assim fantástico que nos deixou aí no último dia 22 de julho, teve muita comoção aí no mundo todo, um cara muito importante, apesar de muitas polêmicas com relação à figura dele. A gente vai desmistificar um pouquinho aí essa figura dele e falar da qualidade de tudo, da importância que ele teve na música mundial. Estamos falando de John Michael Osborne, ou simplesmente Ozzy Osbourne. Ozzy era um apelido de infância do Ozzy Osbourne. Acho que os roqueiros de plantão aí, o pessoal mais do heavy metal deve lembrar muito, deve gostar muito dele. Ele também fez coisas incríveis, tanto na heavy metal e depois na carreira solo, fez outras músicas lindíssimas. Então, a ideia aqui é homenagear, faleceu, como eu disse, no dia 22 de julho, agora aos 76 anos, vinha passando por algumas dificuldades aí de saúde. É óbvio que teve uma carreira brilhante, não vai dar para a gente falar tudo aqui do Ozzy, mas nós vamos falar um pouquinho do Ozzy, trazer aqui desde a época lá do Black Sabbath e depois na carreira solo. Importante a gente estar resgatando aqui esse ídolo, esse ícone da música aí do século XX, que deu um pontapé, foi o grande cara aí que iniciou aí com bastante ênfase aí o chamado heavy metal. Então, vamos lá. Ozzy nasceu lá na Inglaterra, em Birmingham, lá na Inglaterra, em 3 de dezembro de 48, então tinha 76 anos, né? 77 incompletos aí. E aí sedimentou a carreira tanto lá na Inglaterra, depois se firmou bastante aqui lá nos Estados Unidos, e aí foi uma personalidade britânica das mais importantes, cantor, compositor, ativista, um cara, apesar da figura, como eu disse, dele, visual dele, ele era um cara assim, bastante empenhado, bastante cristão, um cara que tinha umas letras, inclusive eu trouxe umas músicas aqui com letra e tal, para a pessoa, para vocês poderem acompanhar um pouquinho, um pouco dessa trajetória aí do Ozzy. O Ozzy, como eu disse, nasceu lá na Inglaterra, era de uma família pobre. Na verdade, ele é o terceiro filho homem de 6 irmãos, tinha as 3 irmãs mais velhas, ele era o do meio, depois tinha mais 2 irmãos mais novos. O pai dele trabalhava lá numa metalúrgica, eles não eram ricos, eram trabalhadores. Como eu disse, o Ozzy teve aí uma infância bastante complicada, cheia de problemas. Ele tinha dislexia na escola, depois aos 11 anos ele foi abusado sexualmente, tentou suicídio, depois ele foi preso aos 17 anos por roubo, enfim. Uma puberdade, uma juventude bem complicada, temos que registrar isso aí. Depois, lá mais ou menos no final da década de 60, ele entrou numa banda, conheceu uns amigos que já tinham banda e tal. O Tony Iommi, que era um guitarrista lá e tal, acabou se juntando com ele, montaram uma banda, e aí a banda se chamava, antes de chamar Black Sabbath, se chamava Earth, Terra. Só que como tinha uma banda já com esse nome, eles foram obrigados a mudar o nome, e aí eles foram atrás de nomes e tal, um nome que pegasse, um nome que tivesse bastante apelo. E aí, um dos integrantes, que era o Geezer Butler, que é o letrista da banda, ele gostava muito de filmes de terror, e toda vez que ele ia no cinema, enchia os cinemas, e aí ele falou, se está enchendo o cinema, deve encher os palcos também, o pessoal gosta muito desse gênero, então vamos fazer aí um rock um pouco mais pesado e tal. Mesmo porque eles começaram lá com um pouco de blues, um pouco de rock e tal, mas aí eles deixaram o rock mais pesado. E aí tinha um filme lá na década de 60, um filme italiano que se chamava Black Sabbath. E aí eles resolveram, falaram, vamos colocar esse nome, que é Sábado Negro, vamos colocar esse nome, o filme era protagonizado pelo Boris Karloff, um ator lá e tal, bastante famoso nesse gênero na época. Eles resolveram colocar esse nome, e aí ele se caracterizou e tal, aquela coisa meio macabra, aquela coisa, mas na verdade não, ele foi considerado como o príncipe das trevas e tal,
Mas na verdade depois ele disse que aquilo ali era apenas um marketing, não tinha nada disso, ele era um cara cristão, um cara que frequentava até a igreja lá depois nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, então um cara assim bastante do bem. Mas criou-se essa imagem, depois ele teve lá um lance lá com o morcego, aquele morcego mordeu o morcego lá no palco, aquilo lá acabou acarretando os problemas de saúde para ele, enfim. Então tem toda essa coisa aí em volta do Ozzy, que é um pouco de fantasia, um pouco aí de marketing do Ozzy. Isso ficou provado ao longo dos anos da carreira dele, mas aquela imagem dele lá ficou muito marcada, e aí isso acabou ajudando, atrapalhando um pouco, dependendo do ponto de vista. E aí o Ozzy, juntamente com alguns amigos, o Tony Iommi, que era o guitarrista, ele era vocalista, e tinha também o Bill Ward na bateria e o Geezer Butler no baixo, que era o letrista também da banda, um cara importantíssimo aí, que deu todo esse tom aí de terror, essa coisa meio macabra um pouco, vamos dizer assim, da banda. Eles lançaram, ao todo, 10 álbuns pelo Black Sabbath, o Ozzy no caso, né, que é o foco aqui na nossa postagem, e o Ozzy também lançou 13 álbuns solos, somente ele. Ele ficou lá de 70 até 1979, quando o Ozzy estava se envolvendo muito com droga, com álcool, e aí ele acabou sendo até expulso pelos amigos, acabou saindo da banda, colocaram outro vocalista, e o Ozzy começou a ir pela sua carreira solo, mas ele nunca deixou de ter amizade com seus amigos, apesar dessa situação. E mais tarde, depois, ele acabou se juntando, fazendo algum show com os amigos, mas a sua carreira solo disparou aí no mercado, teve muito sucesso, a gente vai ver alguns aqui daqui a pouquinho. Aí em 1980 ele lançou o seu primeiro álbum, que é o Blizzard of Oz, que é um disco também assim bastante importante, que ele continuou aí a fama que ele já tinha dentro do Black Sabbath. Mas ele sempre, como eu disse, ele sempre estava fazendo show aí com seus amigos. O Ozzy vendeu mais de 100 milhões de álbuns dentro do Black Sabbath ou na sua carreira solo. Ele teve alguns problemas, além desses problemas que eu disse que ele teve na infância, na puberdade, na juventude. Depois, ao longo da carreira, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas ele teve alguns acidentes, que teve algumas limitações físicas mesmo, teve algumas fraturas, alguns problemas, e aí ele teve muita dificuldade em voltar, para se recuperar, perdeu uma parte da carreira dele, enfim. Até que em 2020 ele descobriu lá o mal de Parkinson, e aí a coisa se complicou bastante, e ele depois de 2020 ele lançou mais 2 álbuns, a gente vai falar também, e faleceu agora no dia 22 de julho. A imprensa ainda não divulgou ou não sabe qual foi a causa mortis. O fato é que no dia 5 de julho, agora de 2025, praticamente 10 dias aí antes da sua morte, um pouco mais de 10 dias, um pouco mais antes da sua morte, ele fez esse show com as bandas, com os amigos, sentado lá numa poltrona, já estava com bastante problema lá para se locomover, então trouxe algumas bandas, acabou sendo um evento, trouxe bandas importantes lá para tocar com ele, como Metallica, no mesmo gênero lá, que se espelharam nele, a Metallica, Guns N' Roses, Alice in Chains e outras bandas. Acabou não cantando muitas músicas e ficou conhecida como Back to the Beginning, ou De Volta ao Começo. Trouxe a banda, o pessoal lá da primeira formação lá do Black Sabbath, e no dia 5 e depois no dia 22 ele faleceu. Algumas cogitações, o pessoal fala que foi suicídio, outros falam que teve alguma coisa de eutanásia aí, aquele procedimento que a pessoa pede para alguém lhe tirar a vida, para que ele vá embora sem dor e tal, mas tem muita polêmica, mas ele estava muito debilitado no próprio show, dá para perceber que ele estava muito debilitado, o Ozzy. Então, vamos falar aqui então de algumas músicas aqui, vamos falar primeiro do Black Sabbath. Vamos pegar uma música lá do segundo álbum dele, que é o War Pigs, Porcos de Guerra.
Porcos da Guerra, ele fala assim, eu deixei a letra também com a tradução, um rock meio pesado, que ele fala lá dos absurdos da guerra, e a gente está vendo isso no mundo, né, nas guerras que nós estamos presenciando agora. Então essa música aí é muito legal, muito atual, e ele já criticava bastante essa questão da guerra. Vale a pena dar uma olhada nessa música, um baita de um sucesso lá do segundo álbum dele, lá de 1970, War Pigs. Depois, em 71, lá no terceiro álbum dele, eu vou trazer aqui Children of Grave, também uma música lindíssima também. Era o terceiro álbum lá de 71. É uma música que manda uma mensagem também anti-guerra, pacifista. A letra fala lá sobre a luta das crianças contra um mundo marcado pela violência, pelo medo, especialmente o medo nuclear. Naquela época já tinha aquela Guerra Fria lá, Estados Unidos, Rússia, e ele apelava para que todo mundo lutasse pelo futuro e que o amor deveria prevalecer. Uma música lindíssima, um rock meio pesado, mas muito legal. Children of Grave, do Black Sabbath, aí a letra lá do Geezer, muito legal. A guitarra mágica lá do Tony Iommi, que é maravilhosa, e aquela voz também única do Ozzy. Muito legal. Children of Grave, vale a pena, vai estar lá na nossa descrição. Depois vem a belíssima, uma das músicas mais lindas, assim, mais, como dizia o próprio Ozzy, mais dolorosas, que é Changes, Mudanças. Uma música bem legal. A curiosidade dessa música é que essa música tem um piano, e essa música é tocada no piano pelo Tony Iommi, que era guitarrista. Ele foi fazer uns ensaios, fazer uma brincadeira no piano, acabou saindo aí essa melodia, e aí o Geezer foi lá. Na época tinha um problema de relacionamento lá conjugal lá do Bill Ward, que é o baterista, com a esposa. Acabou se inspirando nessa separação, todo aquele drama, o Geezer acabou fazendo a letra, e o Ozzy acabou aí arrebentando na interpretação. Ficou uma música eterna, uma das músicas mais lindas que eu conheço, assim, a melodia, a letra. Eu trouxe até o álbum, eu tenho até o álbum, que é o Black Sabbath Volume 4. Esse álbum é de 72, é o quarto álbum deles, muito legal, tem uns rocks muito legais aqui. Agora, Changes aqui é maravilhosa, então tá aqui o álbum do Black Sabbath, trazendo para vocês darem uma olhada. Muito legal essa música, talvez seja o maior sucesso deles. Depois, vamos colocar aqui a carreira solo do Ozzy, que, como eu disse, começou lá em 1980, lançou 13 álbuns até o final da carreira. E agora a gente vai colocar aqui uma música chamada Mama, I'm Coming Home. Mamãe, estou indo para casa. Essa Mama aqui, na verdade, ele falava da esposa dele, da Sharon Osbourne, que foi a grande paixão da vida dele, apesar dele ter alguns outros casamentos, outros relacionamentos. Ele teve 6 filhos, mas a Sharon Osbourne foi o grande amor da vida dele, e ele chamava ela de Mama. E aí essa música é do álbum No More Tears, de 91, o 6º álbum solo da carreira dele. Muito legal essa música, também vai estar lá na descrição. Essa música ela foi coescrita pelo Ozzy e pelo Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister é um baixista, líder da banda do heavy metal também, lá da mesma linha dele, do Motorhead. Os roqueiros de plantão aí acho que vão saber do Motorhead. E aí o Lemmy fez junto com o Ozzy essa letra muito legal. Mama, I'm Coming Home, muito legal também. Depois eu vou deixar aqui também Dreamer, Sonhador, também é do 8º álbum dele, lá de 2001. Uma música também maravilhosa, é do álbum Down to Earth. Down to Earth é também esse 8º álbum dele, que é bem legal. Ele lançou lá em 2001. Ele faz um apelo também para a paz, para um mundo melhor, mais ou menos os mesmos moldes lá do Imagine, lá do John Lennon, se preocupando aí com o futuro do planeta. Bem legal essa música, vai estar com a letra lá. Como eu disse no início, o Ozzy não tinha nada de satânico, um cara assim do bem, um cara assim ativista, um cara que queria o melhor para todo mundo, muito família, muito gente boa, apesar dessa aparência que ele tinha, assustava um pouco. Mas um cara assim do bem mesmo.
Então, Dreamer do 2001, vale a pena dar uma olhada lá. Depois tem Ordinary Man, que é um homem comum, também é do seu álbum de 2020, um álbum muito legal também, o penúltimo álbum da carreira dele. E nessa música ele explora temas como fama, envelhecimento, doença e a busca por um significado. Talvez ele tenha feito isso depois que descobriu lá o mal de Parkinson, que ele sabia que os dias deles não eram muito duradouros, e aí ele acabou fazendo aí esse disco e essa música Ordinary Man, falando que apesar de fama, apesar de tudo que tenha conquistado, ele era um homem comum como os outros. E aqui tem uma participação especialíssima do Elton John. Elton John depois tornou-se um amigo dele, então muito legal essa música. E reflete um pouco aí da trajetória do Ozzy e desta inesperada fama até desafios da vida e inevitavelmente a morte. Muito legal essa música, vale a pena. Como eu disse, o Ozzy, mesmo na carreira solo, ele voltou algumas vezes a tocar junto com seus amigos lá do Black Sabbath. Apesar de uma saída assim meio conturbada, ele acabou voltando e o pessoal também gostava muito dele. E aí eles lançaram um álbum lá, Final 13, lá em 2013, como se fosse um final já e tal, né? E depois ele lançou depois, em 2016, um mini álbum chamado The End, aí, com esses dois álbuns aí pro final mesmo. Daí ele fez uma turnê que foi pro mundo todo, e aí ele acabou fazendo uma turnê com a banda, fez enorme sucesso e foi encerrada em 2017, lá em Birmingham, lá na Inglaterra, onde tudo começou. Ozzy foi um dos primeiros artistas, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros artistas a assinarem contrato aqui na época com o Rock in Rio, lá em 1985 aqui no Brasil, o nosso primeiro grande festival de rock, que ele participou também, tem um público muito cativo aqui em 85, então o Ozzy esteve presente aqui lá em 1985, cantando músicas da época lá da sua carreira solo e do Black Sabbath, é claro, a banda sua de origem que ele fez, que tornou-se conhecido mundialmente. E depois, para encerrar, a gente vai deixar aqui uma música do último álbum dele, o The Thousand Shades, que é do álbum Patient Number 9, música também lindíssima também, que eu vou deixar aqui. Fala aí, explora a ideia de diferentes tons aí, da escuridão e da relação com o passado, a relação do passado com o futuro. Um cara assim, como eu disse, bem inteirado, bastante filosófico. E aí tem a participação também incrível da guitarra do Jeff Beck. Jeff Beck, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um cara também que nos deixou em 2023, meio de repente e tal, nos deixou. Mas o Jeff Beck arrebenta, aí tem um solo, um riff maravilhoso nessa música The Thousand Shades. Então, fica aqui essa postagem do grande Ozzy Osbourne, aí o príncipe das trevas, como era chamado, mas um cara do bem, um cara que sempre lutou, sempre falou, sempre esteve aí junto com os grandes movimentos para um mundo melhor, sempre questionou as relações. Ele que teve uma vida, como eu disse, bastante perturbada, conturbada, difícil, mas ele deu a volta por cima e infelizmente nos deixou aí no dia 22 de julho. Então, fica aqui essa lembrança do Ozzy, voltaremos aqui a falar dele, tem muita coisa boa para mostrar aqui do Ozzy em outras oportunidades. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.